Que vergonha para nossa família! As palavras ecoaram pelo salão lotado como um trovão. Todos os olhares se voltaram para mim enquanto meu sogro me apontava o dedo, o rosto vermelho de fúria. Saia daqui agora, você não merece estar entre nós. Naquele momento, com centenas de pessoas me encarando, eu poderia ter gritado de volta, poderia ter revelado tudo ali mesmo. Mas escolhi o silêncio, porque eu sabia algo que ele não sabia, algo que mudaria tudo. Meu nome é Helena Carter, e esta é a história de como o homem que me expulsou de sua casa descobriu, tarde demais, quem eu realmente sou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se essa história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Sempre acreditei que a verdadeira riqueza está naquilo que não se vê. Talvez seja por isso que nunca senti necessidade de exibir o que tinha. Cresci em uma família simples, onde o valor das coisas era medido pelo esforço necessário para conquistá-las, não pelo preço que custavam. Minha mãe era professora, meu pai trabalhava como contador em uma pequena firma. Não tínhamos luxo, mas tínhamos dignidade. Quando meu avô faleceu há 5 anos, deixou para mim algo inesperado. Ele havia investido discretamente em tecnologia nas décadas de 1990 e 2000, comprando ações de empresas que na época ninguém levava a sério. Quando o testamento foi lido, descobri que eu havia herdado uma fortuna considerável. Não era o tipo de dinheiro que aparece em listas de bilionários, mas era suficiente para nunca mais precisar trabalhar na vida. Mesmo assim, continuei trabalhando. Sou arquiteta paisagista e meu escritório fica em um bairro tranquilo de Portland, Oregon. É um espaço pequeno, aconchegante, com plantas por todos os lados e uma grande janela que deixa entrar a luz da manhã. Passo meus dias desenhando jardins para pessoas que querem trazer um pouco mais de verde para suas vidas. Não é glamuroso, não aparece em revistas, mas me preenche de um jeito que dinheiro nunca conseguiria. Minha casa reflete exatamente quem eu sou. Fica em um bairro residencial modesto, com vizinhos que se cumprimentam na rua e crianças que brincam nas calçadas. É uma casa de 2 quartos, com um jardim nos fundos que eu mesma projetei. Tem um deck de madeira onde tomo café nas manhãs de verão e uma pequena estufa onde cultivo ervas e flores raras. Para quem olha de fora, sou apenas mais uma profissional autônoma vivendo uma vida comum. E foi exatamente assim que conheci Nathan. Ele entrou no meu escritório em uma tarde chuvosa de outono, com os cabelos molhados e um sorriso meio sem jeito. Estava procurando alguém para redesenhar o jardim da casa que havia comprado recentemente. Conversamos por horas sobre plantas, sobre como os espaços verdes podem transformar não só um lugar, mas também a forma como nos sentimos nele. Nathan trabalhava como engenheiro civil em uma empresa de médio porte. Era responsável, dedicado e tinha aquele tipo de humor sutil que me fazia rir sem esperar. Ele não dirigia carros importados nem usava relógios caros. Nos nossos primeiros encontros, dividíamos a conta do jantar, e isso nunca foi um problema. Ele me via como uma arquiteta independente, e eu o via como um homem honesto e trabalhador. Foi isso que me fez me apaixonar por ele. Nathan nunca perguntou sobre a minha situação financeira, e eu nunca ofereci informações além do necessário. Não era por desconfiança, mas porque eu havia aprendido ao longo dos anos que dinheiro muda a forma como as pessoas te olham. Algumas te tratam melhor, outras pior, mas poucas te tratam da mesma forma. Quando nos casamos, foi uma cerimônia simples, apenas amigos próximos e familiares imediatos em um jardim botânico. Usei um vestido branco discreto que comprei em uma loja local. Nathan usou um terno que já tinha no armário. Não havia fotógrafos profissionais, nem lista de presentes extravagantes. Foi perfeito exatamente do jeito que era. A família de Nathan, no entanto, era uma história completamente diferente. Os Carter eram o tipo de família que media sucesso por aparências. O patriarca Richard Carter havia construído uma empresa de construção civil que nas últimas 2 décadas cresceu significativamente. Não era uma mega corporação, mas era grande o suficiente para que Richard se considerasse parte da elite empresarial da região. Ele adorava falar de contratos, sobre os prédios que a sua empresa havia erguido, sobre as conexões que tinha com políticos e empresários locais. Margaret, minha sogra, era o reflexo perfeito do marido. Ela organizava jantares benefícios, participava de clubes exclusivos e fazia questão de que todos soubessem que os Carter eram uma família de prestígio.
Suas roupas eram sempre de grife, seu carro sempre do ano, sua casa sempre impecável, como uma vitrine. Desde o primeiro jantar na casa deles, senti que não me encaixava no molde que esperavam. Cheguei com Nathan na nossa picape, um veículo prático que usávamos para transportar plantas e materiais de jardinagem. Margaret me cumprimentou com um sorriso educado, mas seus olhos escorregaram rapidamente para o carro estacionado na entrada, como se estivesse calculando o quanto isso desvalorizava a imagem da família. Durante o jantar, as perguntas vieram disfarçadas de interesse. Então, Helena, você trabalha com plantas? A forma como disse a palavra plantas carregava um tom de condescendência, como se fosse uma ocupação menor, quase um hobby. Eu expliquei que era arquiteta paisagista, que projetava jardins residenciais e comerciais, que alguns dos meus projetos haviam sido publicados em revistas especializadas. Richard ouviu tudo com uma expressão de polidez forçada antes de mudar de assunto, para falar de um novo contrato que a empresa dele havia fechado. Foi como se minha profissão não merecesse mais do que alguns segundos de atenção. Ao longo dos meses seguintes, os jantares se tornaram um ritual de desconforto silencioso. Eu ouvia Margaret comentar sobre as viagens à Europa, sobre os restaurantes sofisticados que frequentava, sobre o novo conjunto de joias que Richard havia lhe dado. Sempre havia uma comparação implícita, um olhar que dizia: "Você não está no nosso nível." O irmão de Nathan, Derek, era outro personagem nesse teatro familiar. Ele trabalhava diretamente com o pai na empresa e se comportava como se fosse o herdeiro de um império. Derek dirigia um SUV de luxo, usava ternos italianos e nunca perdia a oportunidade de mencionar seus contatos importantes ou seus investimentos estratégicos. Sua namorada, Vanessa, era uma cópia feminina dele. Loira, alta, sempre maquiada como se estivesse prestes a posar para uma revista. Ela trabalhava como relações públicas para uma agência de moda e adorava deixar claro que circulava em ambientes sofisticados. Nas reuniões familiares, Vanessa me olhava da cabeça aos pés com um sorriso que não escondia o julgamento. Certa vez, em um churrasco na casa dos Carter, ela se aproximou de mim enquanto eu ajudava a organizar a mesa. "Helena, onde você comprou essa blusa?" Charmosa." A palavra charmosa soou como um insulto embrulhado em papel de presente. "Em uma loja local", respondi simplesmente. "Ah, que interessante. Eu não consigo comprar em lugares assim. Preciso de peças que realmente façam diferença, sabe?" Sorri e continuei arrumando os pratos, porque sabia que qualquer resposta seria desperdiçada. Nathan percebia o desconforto, mas tentava amenizar. "Não ligue para eles, Helena. Minha família é complicada, mas eles vão se acostumar com você." Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que, com o tempo, veriam além das aparências, mas a cada encontro ficava mais claro que, para os Carter, eu seria sempre a esposa inadequada, a mulher que não usava marcas de luxo, que não viajava para destinos exóticos, que não tinha histórias impressionantes para contar em jantares. O que eles não sabiam, o que ninguém além de Nathan sabia, é que eu poderia comprar tudo aquilo e muito mais. Poderia trocar minha picape por um carro importado, minha casa simples por uma mansão, minhas roupas discretas por um guarda-roupa completo de grife. Mas escolhi não fazer isso, porque para mim, valor nunca esteve ligado ao que se exibe, mas ao que se constrói em silêncio. E enquanto eles me julgavam por aparências, eu observava, paciente, sabendo que um dia a verdade viria à tona. Eu não tinha pressa, apenas esperava o momento certo. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um deles poderia imaginar. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os meses seguintes ao meu casamento com Nathan foram como caminhar sobre gelo fino. Cada reunião familiar era um teste de paciência, cada comentário uma agulhada disfarçada de preocupação. Aprendi a ler as entrelinhas, a perceber quando um elogio era na verdade uma crítica velada, quando um conselho era apenas uma forma de me colocar no meu lugar. Richard Carter tinha o dom de fazer isso com maestria.
Em um jantar de domingo, enquanto todos estavam reunidos na ampla sala de jantar da mansão dos Carter, ele se virou para mim com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Helena, Nathan me contou que você está trabalhando em um projeto para uma escola pública. Que nobre da sua parte dedicar tempo a esse tipo de trabalho. A forma como disse esse tipo de trabalho deixava claro que para ele qualquer coisa que não gerasse lucros impressionantes era apenas caridade ou perda de tempo. Eu tinha acabado de fechar contrato para redesenhar todo o espaço verde de uma escola em um bairro carente de Portland, um projeto que me enchia de orgulho justamente porque poderia impactar a vida de centenas de crianças. Sim, respondi calmamente. Acredito que todos merecem ter acesso a espaços verdes bem desenvolvidos, não apenas quem pode pagar por isso. Margaret interveio rapidamente, como sempre fazia quando a conversa não seguia o rumo que ela preferia. Que admirável, querida! Mas me diga, você não acha que seria mais estratégico focar em clientes que realmente possam valorizar seu trabalho? Clientes com mais recursos? Derek soltou uma risada curta. Mamãe tem razão. Trabalho social não paga as contas, Helena. Você precisa pensar maior. Nathan apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de apoio. Mas eu não precisava de defesa. Estava acostumada com aquilo. Minhas contas estão em dia, respondi com um sorriso educado. E eu escolho meus projetos baseado em significado, não apenas em valores. O silêncio que se seguiu foi brevemente desconfortável, até que Richard mudou de assunto para falar da expansão da empresa Carter. Era sempre assim. Qualquer tópico que não girasse em torno deles era rapidamente descartado. Vanessa, sentada ao lado de Derek, aproveitou a deixa para se exibir mais uma vez. Falando em expansão, Derek e eu estamos planejando nossa festa de inauguração. Será no Riverside Country Club. 300 convidados, banda ao vivo, decoração inspirada nos casamentos europeus que vimos em nossas viagens. Margaret bateu palmas animada. Oh, que maravilhoso! Finalmente um evento digno da família Carter. O finalmente não passou despercebido. Era uma referência direta ao meu casamento, que para eles havia sido uma decepção. Senti o olhar de Vanessa sobre mim esperando alguma reação, mas eu apenas tomei um gole de vinho e continuei comendo. Mas Nathan não deixou passar. Nosso casamento foi exatamente como queríamos, mãe. Não precisávamos de 300 convidados para ser especial. Margaret forçou um sorriso. Claro, querido. Cada um tem as suas prioridades. A tensão na mesa era palpável, mas ninguém ousava confrontar abertamente. Esse era o estilo dos Carter. Tudo era dito nas entrelinhas, no tom de voz, nos sorrisos que escondiam facas afiadas. As semanas seguintes trouxeram mais do mesmo. Vanessa e Derek pareciam determinados a transformar cada encontro familiar em uma vitrine de ostentação. Toda a conversa girava em torno dos preparativos para o noivado, o vestido de Vanessa, feito sob encomenda por um estilista de Nova York, o menu elaborado por um chefe premiado, os convites impressos em papel importado com detalhes em folha de ouro. Cada detalhe precisa ser perfeito, Vanessa dizia, examinando as unhas recém-feitas. Afinal, será o evento social do ano em Portland. Eu escutava tudo em silêncio, observando como Margaret se derretia em elogios, como Richard acenava com aprovação, como Derek se pavoneava ao lado da noiva. Era um espetáculo cuidadosamente orquestrado, e eu era a plateia involuntária. Certa tarde, fui chamada à mansão dos Carter para ajudar nos preparativos. Quando cheguei, percebi que ajudar significava apenas estar presente enquanto Vanessa desfilava suas escolhas. O que você acha? Ela segurava 2 amostras de tecido, ambas caríssimas pelo que pude perceber. Seda francesa ou cetim italiano para as toalhas das mesas? Ambos são bonitos, respondi sem muito interesse. Você precisa ser mais específica, isso é importante. Margaret, sentada em uma poltrona estofada, observava tudo com um sorriso satisfeito.
Vanessa tem um gosto impecável, Helena. Você poderia aprender muito com ela sobre como organizar eventos. A insinuação era clara. Eu não sabia fazer nada direito. Meu casamento havia sido simples demais, minha vida era modesta demais, e eu era insuficiente demais. Respirei fundo e mantive a calma. Tenho certeza de que tudo ficará lindo. Vanessa se aproximou, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo. Sabe, Helena, eu entendo que você não tenha tido oportunidade de fazer algo assim no seu casamento, mas não se preocupe. Quando você vier ao nosso noivado, vai ver como é um evento de verdade. As palavras foram ditas com um sorriso doce, mas o veneno estava ali, gotejando em cada sílaba. Ela não apenas me julgava, ela queria que eu soubesse que estava sendo julgada. Estou ansiosa, respondi, mantendo o tom neutro. Na verdade, eu não estava ansiosa. Estava cansada. Cansada de ser tratada como uma peça fora do lugar, como alguém que não merecia estar ali. Mas também sabia que reagir apenas daria o prazer de me ver desmoronar. Nathan percebia o meu desgaste. À noite, em casa, ele tentava me consolar. Ignore meu irmão e a Vanessa, eles são superficiais. E meus pais, bem, eles são do jeito deles, mas isso não define quem você é. Eu sabia que Nathan era sincero, ele nunca se importou com as coisas que sua família valorizava. Mas também sabia que, para ele, era mais fácil ignorar porque aquilo não era direcionado a ele. Eu era o alvo. Não me incomoda tanto quanto você pensa, menti parcialmente. Eu só gostaria que eles me vissem de verdade, não apenas o que acham que eu sou. Eles vão ver, Helena. Um dia vão perceber o quanto você é incrível. Eu queria acreditar naquilo, mas a cada dia que passava, ficava mais claro que os Carter não estavam interessados em me ver de verdade. Eles já haviam decidido quem eu era na mente deles, a esposa inadequada que não estava à altura do sobrenome que agora carregava. O que eles não sabiam era que eu não precisava do sobrenome Carter para ter valor. Eu já tinha o meu próprio valor construído longe dos holofotes, em silêncio, com escolhas que nenhum deles seria capaz de compreender. Em uma tarde chuvosa, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era meu advogado, James Sullivan, um homem discreto que gerenciava meus investimentos e propriedades desde que herdei a fortuna do meu avô. Helena, tem uma oportunidade que pode te interessar, ele disse indo direto ao ponto como sempre faz. A Carter Construction está procurando investidores para um novo projeto de desenvolvimento imobiliário. É grande, ambicioso e, pelo que entendi, eles estão com dificuldades para fechar o financiamento. Meu coração deu um salto. Carter Construction? A empresa do meu sogro. Exatamente. Eles precisam de capital significativo e estão abrindo para investidores externos pela primeira vez em anos. Pelo que meu contato me disse, sem esse investimento, o projeto pode não sair do papel. E se o projeto não acontecer, a empresa pode enfrentar sérios problemas financeiros. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. A empresa que Richard Carter comandava com tanto orgulho, o império que ele mencionava em cada jantar, estava vulnerável. Quanto eles precisam? 8 milhões de dólares. Era uma quantia substancial, mas não impossível para mim. Meus investimentos tinham crescido consideravelmente nos últimos anos, e eu tinha liquidez suficiente para entrar nesse negócio sem comprometer minha segurança financeira. E se eu investir, qual seria a minha participação? Você se tornaria a acionista majoritária, Helena. Teria poder de decisão sobre os rumos da empresa. A ironia da situação não passou despercebida. A família que me tratava como inferior, que questionava a minha capacidade, que me via como um peso, dependia agora de dinheiro que eu poderia fornecer. E mais do que isso, eu poderia me tornar literalmente a chefe deles. Quero que o meu nome permaneça confidencial. Se eu investir, que seja através de uma holding. Ninguém pode saber que sou eu.
Entendido. Você quer que eu avance com a proposta? Respirei fundo. Essa decisão poderia mudar tudo, mas também poderia me dar algo que eu nunca busquei ativamente: poder sobre aqueles que sempre tentaram me diminuir. Sim, respondi. Avance. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do meu escritório. A chuva caía forte lá fora, lavando as ruas, limpando as calçadas. Senti como se algo dentro de mim também estivesse sendo lavado, renovado. Eu não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo porque era um bom investimento. Mas se no processo os Carter fossem forçados a engolir a sua arrogância, bom, isso seria apenas um efeito colateral conveniente. Nas semanas seguintes, James cuidou de toda a papelada. A transação foi feita através de uma empresa de investimentos que eu controlava, mas cujo nome não revelava minha identidade. Para Richard Carter e sua equipe, eu era apenas mais um investidor anônimo disposto a injetar capital em troca de participação acionária. O negócio foi fechado discretamente. E então, em um jantar de domingo, ouvi Richard comemorar. Finalmente, fechamos o acordo com os investidores. A Carter Construction está prestes a iniciar o maior projeto da nossa história. Vamos construir um complexo residencial de luxo que vai redefinir o mercado imobiliário de Portland. Ele ergueu a taça de vinho, radiante. Margaret aplaudiu. Derek sorriu com orgulho. Vanessa o cobriu de elogios sobre sua visão empresarial brilhante. Eu, sentada do outro lado da mesa, apenas observei. Tomei um gole do meu vinho e mantive a expressão neutra. Ninguém fazia ideia de que o dinheiro que salvou a empresa deles vinha de mim. Ninguém imaginava que a mulher que eles desprezavam agora controlava o futuro da Carter Construction. E eu pretendia manter assim. Por enquanto. A festa de noivado de Derek e Vanessa se aproximava como uma tempestade anunciada. Cada vez que eu visitava a mansão dos Carter, ouvia novos detalhes sobre o evento que, segundo Vanessa, seria inesquecível. Ela não perdia a oportunidade de mencionar cada elemento luxuoso, cada detalhe caro, cada aspecto que deveria impressionar os convidados. Contratamos a mesma banda que tocou no casamento dos Whitmore, ela anunciou em um almoço familiar, referindo-se a uma das famílias mais ricas de Portland. E o menu será preparado por 3 chefes diferentes, cada um especializado em uma culinária, francesa, italiana e japonesa. Margaret suspirava de admiração a cada nova informação. Vocês estão definindo um novo padrão para eventos em Portland, querida. Mal posso esperar para ver a reação das pessoas. O Derek se recostava na cadeira com um sorriso satisfeito, como se ele próprio tivesse cozinhado cada prato e treinado cada músico. Nada menos que a perfeição é aceitável, afinal, estamos representando o nome Carter. Eu mastigava minha comida em silêncio, pensando em como aquelas pessoas mediam o valor de tudo pelo quanto podiam impressionar os outros. Não se tratava de celebrar o amor entre Derek e Vanessa. Aliás, eu duvidava que houvesse amor genuíno ali. Tratava-se de exibição pura, de mostrar ao mundo que os Carter eram superiores. Helena! A voz de Vanessa me tirou dos pensamentos. Ela me olhava com aquele sorriso que aprendi a reconhecer como prelúdio de algo desagradável. Você já escolheu o que vai usar na festa? Ainda não, respondi simplesmente. Bem, espero que escolha algo adequado. Será um evento black tie, sabe? Não é como... Ela pausou, fingindo procurar as palavras certas. Não é como algo casual. Todos os convidados são pessoas importantes, empresários, políticos, figuras conhecidas da sociedade. A mensagem era clara. Eu não me encaixava naquele mundo, e ela queria ter certeza de que eu sabia disso. Margaret acrescentou com sua voz doce que escondia lâminas. Tenho certeza de que Helena sabe se comportar adequadamente, Vanessa. Afinal, ela é parte da família agora. A forma como disse parte da família soou mais como concessão do que aceitação. Nathan, sentado ao meu lado, apertou minha mão debaixo da mesa.
Eu podia sentir a tensão em seus dedos, a vontade que ele tinha de me defender, mas também o conhecimento de que qualquer confronto só tornaria as coisas mais difíceis. Helena sempre está impecável, ele disse firmemente. Vocês não precisam se preocupar. Richard, que até então estava focado em seu prato, ergueu os olhos. Nathan tem razão. Tenho certeza de que Helena não vai nos envergonhar. A pausa antes de nos envergonhar foi longa o suficiente para deixar implícito que havia essa possibilidade na mente dele. Senti algo queimar dentro de mim, mas mantive a expressão calma. Anos de prática me ensinaram a não deixar transparecer quando as palavras feriam. Em vez disso, sorri educadamente e mudei de assunto, perguntando sobre a lua de mel que eles planejavam. Vanessa iluminou-se instantaneamente. 3 semanas na Europa. Começaremos em Paris, depois seguiremos para Costa Amalfi e terminaremos em Santorini. Derek está reservando as melhores suítes em cada hotel. Meu filho sabe como tratar uma mulher, Margaret disse, olhando brevemente para Nathan como se quisesse compará-lo desfavoravelmente ao irmão. Nos dias seguintes, as provocações se intensificaram. Vanessa parecia ter feito de mim um projeto pessoal, encontrando maneiras cada vez mais criativas de me fazer sentir inferior. Em uma tarde, quando fui à mansão dos Carter para deixar Nathan, seu carro estava na revisão, encontrei Vanessa e Margaret na sala, rodeadas de caixas de sapatos de marca. «Olá, Helena, que surpresa!» ela exclamou, ainda que eu suspeitasse que minha chegada não era surpresa nenhuma. «Estou experimentando sapatos para a festa, trouxe 15 pares para escolher, venha ver!» Aproximei-me educadamente, enquanto ela exibia cada par, mencionando designers que eu supostamente deveria conhecer e preços que ela claramente esperava que eu impressionasse. Este aqui custou $4.000, é uma peça única, feita especialmente para mim por um designer italiano. Você conhece Giuseppe Zanotti? Já ouvi falar, respondi sem emoção. Margaret observava a cena com aprovação maternal. Vanessa tem um gosto refinado. É importante uma mulher saber investir em peças de qualidade. Com certeza, concordei, sabendo exatamente onde aquilo ia dar. Vanessa inclinou a cabeça, estudando-me. Onde você costuma comprar seus sapatos, Helena? Em algumas lojas locais, lugares confortáveis e práticos. Ah, claro, prático. Ela repetiu a palavra como se fosse sinônimo de sem graça. Bem, cada um tem as suas prioridades, não é? Algumas pessoas preferem praticidade, outras preferem elegância. Margaret interveio, como sempre fazia quando sentia que eu não estava sendo suficientemente intimidada. Sabe, Helena, posso te emprestar alguns acessórios para a festa se você quiser. Tenho várias peças que talvez combinem com o que quer que você decida usar. A oferta vinha embrulhada em gentileza, mas o subtexto era cruel. Ela não acreditava que eu tivesse nada adequado no meu guarda-roupa. Obrigada, Margaret, mas vou ficar bem, respondi calmamente. Vanessa trocou um olhar com minha sogra, um daqueles olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. Elas concordavam silenciosamente. Eu era um caso perdido. Naquela noite, em casa, desabafei com Nathan. Eles não perdem uma chance de me fazer sentir pequena, disse, tirando os sapatos e deixando-me cair no sofá. Sua mãe ofereceu-me emprestar joias, como se eu fosse uma criança que não sabe se vestir. Nathan sentou-se ao meu lado, passando o braço pelos meus ombros. Eles são assim, Helena. Medem tudo por aparências, mas você não precisa provar nada a eles. Eu sei, suspirei, mas é cansativo. Cada encontro é como um exame onde eu sempre reprovo. Você não reprova em nada, ele disse firmemente. Eles é que não conseguem ver além do próprio nariz. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Nathan estava certo, mas havia algo que ele não sabia, algo que eu ainda não havia contado a ninguém, nem mesmo a ele. Eu tinha o poder de mudar aquela dinâmica. Com uma palavra, com uma revelação, eu poderia virar o jogo, mas algo me impedia. Talvez fosse orgulho, talvez fosse estratégia. Ou talvez eu apenas quisesse ver até onde aquela família estava disposta a ir antes de descobrir a verdade.
Uma semana antes da festa, recebi um telefonema de Derek. Helena, preciso falar com você sobre algo importante, ele disse, seu tom sério demais para ser natural. Claro, Derek, o que aconteceu? É sobre a festa. Vanessa e eu estivemos pensando... Bem, você sabe como é. Será um evento com muitas pessoas influentes e queremos que tudo saia perfeitamente. Entendo, respondi, já antecipando o que viria a seguir. Então, gostaríamos de te pedir um favor, algo pequeno, realmente. Ele pausou, e eu podia imaginar o sorriso falso em seu rosto. Seria possível você e Nathan chegarem um pouco mais tarde na festa? Não muito, talvez 40 minutos depois do horário oficial. É que teremos alguns convidados VIP chegando no início, e queremos garantir que toda a atenção esteja neles. Senti o sangue ferver nas veias, mas mantive a voz calma. Você está me pedindo para chegar atrasada à festa de noivado do meu cunhado porque não quer que eu esteja presente quando os convidados importantes chegarem? Não é nada pessoal, Helena, ele se apressou em dizer. É apenas logística, você entende. Entendo perfeitamente, Derek. Ótimo, então está combinado. Ah, e Helena, talvez seja melhor você e Nathan ficarem mais para os fundos do salão durante a cerimônia do brinde, apenas para não atrapalhar as fotos profissionais. Você entende como é? Eu entendia exatamente como era. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio do meu escritório, tremendo de raiva contida. Eles queriam me esconder, queriam que eu fosse invisível, uma presença tolerada, mas não reconhecida. Quando contei a Nathan sobre a ligação, ele explodiu. Isso é um absurdo! Quem eles pensam que são para te tratar assim? São sua família, Nathan, e claramente acham que eu sou uma vergonha que precisa ser escondida. Eu vou falar com eles. Isso não pode continuar. Não, disse eu, colocando a mão no braço dele. Não vai resolver nada. Eles são assim e não vão mudar por causa de uma conversa. Então o que fazemos? Olhei para ele e pela primeira vez considerei seriamente revelar tudo. Contar sobre o dinheiro, sobre o investimento, sobre o fato de que eu controlava a empresa que Richard tanto se orgulhava. Mas algo me segurou. Vamos à festa, disse eu, finalmente. Vamos fazer exatamente o que eles esperam que a gente faça, e quando o momento certo chegar, eles vão descobrir quem eu sou. Nathan me olhou confuso, mas não pressionou. Ele confiava em mim, mesmo sem entender completamente. Os últimos dias antes da festa foram uma sucessão de pequenas humilhações. Vanessa me ligou para sugerir que eu não usasse nada muito chamativo. Margaret enviou uma mensagem dizendo que havia reservado uma mesa mais reservada para mim e Nathan, longe da mesa principal. Cada gesto era calculado para me colocar no meu lugar, para me lembrar de que, na visão deles, eu não pertencia àquele mundo. Mas o que eles não sabiam era que cada humilhação apenas fortalecia minha resolução. Cada provocação era mais um tijolo na parede que eu estava construindo, uma parede que desmoronaria sobre eles no momento certo. Na noite anterior à festa, sentei-me sozinha em meu jardim sobre as estrelas. O silêncio da noite era confortante, diferente do barulho constante de exibição e julgamento da família Carter. Respirei fundo, sentindo a terra úmida sob meus pés descalços, o perfume das flores que eu mesma havia plantado. Amanhã seria o dia. Amanhã tudo mudaria. Eu só ainda não sabia exatamente como, mas sentia no fundo da minha alma que algo inevitável estava prestes a acontecer. E quando acontecesse, os Carter descobririam que a mulher que tentaram apagar era, na verdade, a única com luz verdadeira entre todos eles. O dia da festa de noivado amanheceu com um céu limpo e azul, quase irônico na sua perfeição. Passei a manhã de forma deliberadamente calma, preparando um café tranquilo, regando minhas plantas, lendo algumas páginas de um livro. Não havia pressa, não havia ansiedade, apenas uma certeza crescente de que aquela noite seria diferente de todas as outras. Nathan estava visivelmente tenso desde que acordou. Ele sabia o quanto os últimos dias haviam sido difíceis, quantas provocações eu tinha engolido em silêncio.
Várias vezes ele sugeriu que não fôssemos, que enviássemos um presente e inventássemos uma desculpa, mas eu recusei todas as vezes. Precisamos ir, eu disse, tomando meu café calmamente. É importante. Importante para quem? Ele perguntou, frustrado. Para minha família, que te trata como se você fosse invisível? Que te pediram para chegar tarde como se você fosse uma vergonha? Importante para mim, respondi, olhando-o nos olhos. Confie em mim, Nathan. Eu preciso estar lá hoje. Ele suspirou, mas concordou. Sempre confiou em mim, mesmo quando não entendia completamente meus motivos. À tarde, comecei a me arrumar. Entrei no meu closet e puxei um vestido que havia comprado semanas atrás, mas que escondi até aquele momento. Era um vestido longo, de um azul marinho profundo, de corte clássico e elegante. Não tinha logos, não gritava marca nenhuma, mas qualquer pessoa com verdadeiro conhecimento de moda reconheceria a qualidade excepcional do tecido e do caimento. Havia pago $25.000 por ele em uma boutique discreta em Nova York, mas isso não importava. O que importava era como ele me fazia sentir. Poderosa, confiante, eu mesma. Prendi meu cabelo em um coque baixo e elegante. Coloquei brincos simples de diamantes, herança da minha avó, e um colar delicado de pérolas. Minha maquiagem era sutil, destacando meus olhos sem exageros. Quando desci as escadas, Nathan estava esperando na sala. Ao me ver, ele ficou paralisado por um momento. Helena, você tá deslumbrante. Sorri. Obrigada, você também tá muito bonito. Ele usava um smoking impecável, os cabelos penteados para trás, a barba bem feita. Fazíamos um belo casal, e eu sabia disso. Entramos na picape? Sim, decidimos ir com o nosso próprio carro, recusando a sugestão de Margaret de enviar o motorista da família. Eu queria chegar por conta própria, sem dever favores a ninguém. Durante o trajeto até o Riverside Country Club, Nathan segurava minha mão, seu polegar traçando círculos nervosos na minha pele. Seja qual for o que acontecer hoje, ele disse suavemente, quero que saiba que estou do seu lado, sempre. Eu sei, respondi, apertando sua mão de volta, e isso significa tudo para mim. O Riverside Country Club era exatamente o que eu esperava, imponente, excessivo e perfeitamente polido. A entrada era ladeada por árvores decoradas com luzes cintilantes, um tapete vermelho se estendia da rua até a porta principal e valês uniformados esperavam para estacionar os carros dos convidados. Carros importados se alinhavam na entrada, Mercedes, BMW, Porsche, Tesla. Nossa picape parecia completamente fora do lugar e eu vi alguns olhares de surpresa quando descemos. Um dos valês, um jovem que não devia ter mais de 20 anos, olhou para o carro com uma expressão confusa antes de pegar as chaves de Nathan. Eu podia imaginar o que ele pensava. Quem eram essas pessoas chegando em uma picape para um evento tão sofisticado? Caminhamos pelo tapete vermelho de mãos dadas. Já havia diversos convidados chegando, todos vestidos com roupas caríssimas, exibindo joias que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Conversavam em pequenos grupos, rindo alto, bebendo champanhe servido na entrada. Alguns olharam para nós com curiosidade, outros com um desdém mal disfarçado. Eu mantive a cabeça erguida e continuei andando. Ao entrarmos no salão principal, fui imediatamente tomada pela grandiosidade da decoração. Vanessa não havia exagerado. O lugar era espetacular. Lustres de cristal enormes pendiam do teto altíssimo, flores brancas e douradas cobriam cada superfície disponível, mesas redondas vestidas com toalhas de seda se espalhavam pelo espaço e um palco elevado ocupava um dos lados do salão, onde uma banda de jazz já tocava suavemente. Devia haver pelo menos 300 pessoas ali, empresários em smokings impecáveis, mulheres em vestidos de gala que provavelmente custavam fortunas, garçons circulando com bandejas de canapés e taças de champanhe. Era ostentação pura, um desfile de riqueza e status. Ali estão eles, Nathan murmurou, apontando discretamente para o centro do salão. Derek e Vanessa estavam rodeados por um grupo de pessoas, todos oferecendo congratulações e elogios.
Vanessa usava um vestido branco deslumbrante, coberto de cristais que capturavam a luz a cada movimento. Seu cabelo estava preso em um penteado elaborado e ela usava um colar de diamantes que eu tinha certeza valer mais do que um carro de luxo. Derek, ao lado dela, usava um smoking sob medida e sorria largamente para os convidados, aceitando tapinhas nas costas e apertos de mãos como se fosse royalty. Nós nos aproximamos lentamente, e foi então que Margaret nos viu. Seus olhos se estriaram por uma fração de segundo, antes de ela recompor a expressão em um sorriso educado. Nathan, Helena, vocês chegaram! Ela se aproximou, beijando o ar ao lado dos nossos faces. Que bom que conseguiram vir! A forma como disse, conseguiram vir, soava como se ela tivesse esperado, ou desejado que não aparecêssemos. Não perderíamos isso, Nathan respondeu firmemente. Richard se juntou a nós, avaliando-nos da cabeça aos pés. Seu olhar demorou um pouco mais em mim, como se estivesse procurando alguma falha, algo fora do lugar que ele pudesse criticar, mas não encontrou nada óbvio, então apenas acenou com a cabeça. Helena, Nathan, bem-vindos. Derek e Vanessa, tendo nos visto, começaram a se aproximar. O sorriso de Vanessa era radiante, mas seus olhos me avaliavam friamente, percorrendo cada detalhe do meu vestido, do meu cabelo, da minha postura. Helena, você veio! E que vestido interessante! É de alguma marca que eu deveria conhecer? A pergunta era uma armadilha. Se eu dissesse que sim, ela provavelmente zombaria por eu tentar impressionar. Se eu dissesse que não, confirmaria sua crença de que eu não tinha acesso a marcas de verdade. É só um vestido, respondi com simplicidade. Que festa bonita, Vanessa. Vocês devem estar muito felizes. Ela piscou, claramente desapontada por eu não ter caído na provocação. Oh, sim, tudo ficou exatamente como eu sonhei. Melhor, na verdade. Espero que vocês aproveitem a noite. Derek colocou o braço ao redor dos ombros de Vanessa, possessivo. Temos alguns convidados muito importantes aqui hoje. Pessoas que papai convidou. Empresários, investidores, gente de verdadeiro prestígio. A ênfase em verdadeiro prestígio era uma cutucada direta em mim, sugerindo que eu não tinha nenhum. Que maravilhoso, respondi calmamente. Tenho certeza de que será uma noite memorável. Fomos direcionados à nossa mesa, e como Margaret havia avisado, ela ficava em um canto mais afastado do salão, longe da mesa principal onde a família Carter e os convidados VIP estariam sentados. Era como se fôssemos convidados de segunda classe, tolerados, mas não celebrados. Nathan estava visivelmente irritado, mas eu coloquei a mão no seu braço. Tá tudo bem, deixe-os ter a noite deles. Não tá tudo bem, Helena, isso é humilhante. Só é humilhante se deixarmos que seja. E eu não me sinto humilhada, sinto pena deles. Ele me olhou confuso, mas antes que pudesse perguntar mais nada, a música mudou e um mestre de cerimônia subiu ao palco pedindo a atenção de todos. Senhoras e senhores, boa noite! Bem-vindos à celebração do noivado de Derek Carter e Vanessa Mitchell. A multidão aplaudiu, e Derek e Vanessa caminharam até o palco, acenando como celebridades. As luzes se focaram neles, transformando-os no centro absoluto de atenção. Vanessa pegou o microfone, seu sorriso deslumbrante. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Esta noite significa tanto para nós. Estamos cercados pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que importam, pelas pessoas que fizeram de nós quem somos hoje. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para reforçar a exclusividade. Eles estavam dizendo, sem dizer, que aquele era um círculo fechado e que estar ali era um privilégio. Derek tomou o microfone em seguida. Eu gostaria de agradecer especialmente aos meus pais, Richard e Margaret Carter, que sempre me ensinaram o valor do trabalho duro, da excelência e da integridade. Richard e Margaret se levantaram, acenando para a multidão que aplaudia.
Eles estavam radiantes, absorvendo a atenção como plantas absorvem o sol. E também, Derek continuou, quero agradecer a todos os parceiros de negócios, amigos e familiares que nos apoiam. Vocês são a razão pela qual estamos aqui hoje. Percebi que ele nem sequer olhou na nossa direção. Era como se Nathan e eu não existíssemos. Nathan cerrou os punhos sobre a mesa. Eu pousei a mão sobre a dele, acalmando-o silenciosamente. A festa continuou com discursos, brindes e mais exibição. Cada momento parecia calculado para impressionar, para mostrar o quanto os Carter eram bem-sucedidos, conectados, superiores. Eu observava tudo com um distanciamento curioso, como quem assiste a uma peça de teatro. E, de certa forma, era exatamente isso. Uma performance elaborada, onde todos interpretavam papéis cuidadosamente construídos. Mas toda performance, eu sabia, eventualmente chega ao fim. E quando as cortinas se fecham, a verdade sempre se revela. Eu só não imaginava que aquela revelação estaria tão próxima. Foi durante o jantar, quando todos estavam sentados e a comida estava sendo servida, que tudo começou a mudar. Um homem de cabelos grisalhos, vestindo um smoking impecável, se aproximou da mesa principal. Eu reconheci-lo imediatamente. Era Thomas Mitchell, o pai de Vanessa, um empresário influente na área de tecnologia. Ele conversou brevemente com Richard, apertando sua mão calorosamente. A conversa parecia amigável, profissional, mas então Thomas se virou, seus olhos percorrendo o salão como se procurasse alguém. E então seus olhos encontraram os meus. Ele franziu o senho, inclinou a cabeça como tentando lembrar de onde me conhecia. Deu alguns passos na minha direção, depois parou, seus olhos se arregalando ligeiramente. Senti meu coração acelerar. Não, eu pensei, não agora, não ainda. Mas era tarde demais. Thomas Mitchell começou a caminhar diretamente em direção à minha mesa, e pela expressão no seu rosto, eu sabia que ele havia me reconhecido, e quando ele me reconheceu, tudo o que eu havia guardado em segredo estava prestes a vir à tona. Thomas Mitchell atravessou o salão com passos determinados, seus olhos fixos em mim. Eu podia ver o momento exato em que a memória se solidificou na mente dele, aquele instante de reconhecimento que transforma confusão em certeza. Senti Nathan se virar para me olhar, percebendo a tensão que subitamente tomou conta do meu corpo. Helena, você conhece aquele homem? Não tive tempo de responder. Thomas já estava ao lado da nossa mesa, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno de surpresa. Meu Deus! Ele disse, sua voz carregada de incredulidade. Você é Helena Carter, não é? Helena Hartley Carter? O uso do meu nome de solteira junto com o de casada fez várias cabeças se virarem para nossa direção. Eu podia sentir os olhares se multiplicando, a curiosidade se espalhando como ondas em um lago. Sou eu, sim, eu respondi calmamente, levantando-me para cumprimentá-lo adequadamente. Sr. Mitchell, que prazer revê-lo. O prazer é todo meu. Ele apertou minha mão com entusiasmo, quase reverência. Eu não fazia ideia de que você estaria aqui hoje? Vanessa não mencionou nada sobre... Espere. Ele pausou, olhando entre mim e Nathan. Você é família dos Carter? Sou casada com Nathan Carter, eu respondi, indicando meu marido que estava de pé ao meu lado, completamente perdido. Thomas olhou para Nathan, depois de volta para mim, processando a informação. Extraordinário! Absolutamente extraordinário! Então você é a nora de Richard Carter? Antes que eu pudesse responder, Richard apareceu ao nosso lado, sua expressão uma mistura de confusão e irritação por toda a atenção estar se voltando para longe da mesa principal. Thomas, há algum problema aqui? Problema? De jeito nenhum! Thomas se virou para Richard com um sorriso enorme. Richard, eu não sabia que você tinha uma conexão tão impressionante na família.
Por que nunca mencionou que a sua nora era Helena Hartley? Richard piscou, claramente confuso. Helena Hartley? Do que você está falando? Esta é Helena, a esposa do meu filho, Nathan. Ela é arquiteta paisagista. A forma como disse, arquiteta paisagista, carregava o mesmo tom dismissivo de sempre, como se fosse uma profissão menor, insignificante. Thomas soltou uma risada, achando que Richard estava brincando. Arquiteta paisagista? Bem, suponho que seja uma das coisas que ela faz, mas certamente você sabe sobre seus outros empreendimentos. Empreendimentos? Repetiu Richard, sua testa franzindo cada vez mais. Naquele momento, Margaret se juntou ao grupo, seguida por Derek e Vanessa. Outros convidados começavam a se aproximar, sentindo que algo interessante estava acontecendo. A música de fundo parecia ter diminuído de volume, ou talvez fosse até na minha percepção, mas tinha a sensação de que o salão inteiro estava prestando atenção. Do que estamos falando? Margaret perguntou, sua voz ligeiramente aguda. Thomas olhou ao redor, percebendo que havia capturado uma audiência. Ele parecia genuinamente confuso pela reação da família Carter. Vocês realmente não sabem quem ela é? É minha nora, Helena, que casa com meu filho Nathan. Agora, se você pudesse explicar do que está falando... Eu estou falando, ele disse lentamente, como explicando algo óbvio. De Helena Hartley, a investidora, a mulher que tem um portfólio de investimentos que inclui algumas das startups de tecnologia mais bem-sucedidas da última década. A mulher que... Ele pausou, seus olhos se arregalando como se uma nova conexão tivesse acabado de se formar na mente dele. Meu Deus! A Hartley Holdings! É você, não é? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir a minha própria respiração, senti cada batida do meu coração. Nathan me olhava com uma expressão que misturava choque e confusão. Richard havia empalidecido visivelmente. Margaret tinha a boca ligeiramente aberta, paralisada. Derek abria e fechava a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Vanessa deixou escapar um som estrangulado, algo entre um suspiro e um grito sufocado. Hartley Holdings, repetiu Richard, sua voz saindo rouca. A empresa de investimentos que investiu $8 milhões na Carter Construction há 3 meses, completou Thomas acenando entusiasmado. Exatamente, eu li sobre aquela transação. Foi comentada em todos os círculos empresariais. Um investidor anônimo salvando a Carter Construction com uma injeção massiva de capital. Todos estávamos especulando sobre quem seria. E era você o tempo todo. Ele olhou para mim com admiração genuína, esperando confirmação. Eu respirei fundo. Este não era o momento que eu havia escolhido. Não era assim que eu planejara que a verdade viesse à tona, mas o universo aparentemente tinha outros planos. Sim, respondi calmamente, minha voz clara apesar do caos de emoções dentro de mim. O que aconteceu a seguir foi quase surreal. Foi como se alguém tivesse congelado o tempo por um momento e depois o soltasse de uma vez, fazendo tudo acelerar simultaneamente. Richard deu um passo para trás, cambaleando ligeiramente. Margaret segurou o braço de uma cadeira próxima para se apoiar. Derek abria e fechava a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Vanessa deixou escapar um som estrangulado, algo entre um suspiro e um grito sufocado. Hartley Holdings, repetiu Richard, sua voz saindo rouca. A empresa de investimentos que investiu $8 milhões na Carter Construction há 3 meses. Confirmou em ar disparada, seus olhos mais abertos ainda, se cabesse? Exatamente. Eu li sobre aquela transação. Foi comentada em todos os círculos empresariais. Um investidor anônimo salvando a Carter Construction com uma injeção massiva de capital. Todos estávamos especulando sobre quem seria. E era você o tempo todo. Ele olhou para mim com admiração genuína, esperando confirmação. Eu respirei fundo. Não era assim que eu havia planejado que a verdade viesse à tona.
Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos. Sim, respondi calmamente, minha voz clara apesar do caos de emoções dentro de mim. O que aconteceu a seguir foi quase surreal. Foi como se alguém tivesse congelado o tempo por um momento e depois o soltasse de uma vez, fazendo tudo acelerar simultaneamente. Richard deu um passo para trás, cambaleando ligeiramente. Margaret segurou o braço de uma cadeira próxima para se apoiar. Derek abria e fechava a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Vanessa deixou escapar um som estrangulado, algo entre um suspiro e um grito sufocado. Hartley Holdings, repetiu Richard, sua voz saindo rouca. A empresa de investimentos que investiu na minha empresa apenas porque você é a nora do Pedro Garcia, executando um plano de vingança contra mim. A sua voz eruptou nesse conjurado, carregado de raiva e de uma raiva impotente. Minha respiração pausou e a minha mente treme e gira. Eu encurvo as mãos como se pudesse me escutar de fora da própria cabeça. Mas não foi isso que estava planejando. Eu não pensei que ia ter de fazer isso aqui. Vingança? Repeti. Não, Richard. Não foi isso que estava pensando quando investi na sua empresa. Eu não liguei para o que Pedro me contou sobre vocês. Só sei o que eu tô levando de saída para Sai-Seu Reis, porque não é vida, seria sua casa para sempre, só porque eu sou essa pessoa triste. Que eu vou pegar tudo e era justiça cegar sua sorte, porque o Pedro tá sendo visto quem é. Que eu sou dos deuses e derrotos. Eu respirei fundo. Não foi vingança, Richard. E em mim própria. O universo encontraria a forma de mostrar a verdade. E agora, para que tenho medo? Eu fiz o que eu precisava para seguir com a vida. Derek deu um passo para frente, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Você nos fez de idiotas. Ficou sentada ali, ouvindo tudo, deixando-nos falar de nossos sucessos, de nossos negócios, sabendo o tempo todo que eu tinha mais dinheiro que todos vocês juntos? Completei. É isso que te incomoda, Derek? Não é o fato de eu não ter contado. É o fato de que todos os julgamentos que vocês fizeram sobre mim estavam errados. Thomas, finalmente percebendo a magnitude da situação que havia desencadeado, recuou desconfortavelmente. Eu não sabia que havia... Desculpem-me. Vou deixar vocês conversarem em família. Ele se afastou rapidamente, mas o estrago estava feito. Todo o salão estava agora prestando atenção. Conversas haviam parado. A banda havia silenciado. 300 pares de olhos estavam fixos em nossa pequena cena dramática. Richard estava tremendo. Não conseguia dizer se de raiva ou choque. Você é a acionista majoritária da minha empresa? Ele disse como se estivesse apenas processando esse fato agora. Você poderia... Tecnicamente, você é minha chefe. A palavra chefe pareceu queimá-lo na língua. Tecnicamente, confirmei. Mas nunca tive intenção de me envolver nas operações diárias. Foi um investimento, não uma tomada de controle. Mas você poderia. A qualquer momento você poderia decidir fazer mudanças, tomar decisões, interferir. Poderia, concordei, mas não o fiz. E não pretendo, a menos que seja necessário. Margaret soltou uma risada histérica. A menos que seja necessário? Quem você pensa que é para decidir o que é necessário para nossa empresa? Para nossa família? Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Meses de provocações, de julgamentos, de ser tratada como inferior, tudo veio à tona. Quem eu penso que sou? Repeti, minha voz ainda calma, mas carregada de emoção finalmente liberada. Eu sou a mulher que vocês chamaram de vergonha, que vocês trataram como se não fosse boa o suficiente, que vocês esconderam em festas e criticaram em cada oportunidade. Eu sou a mulher que salvou sua empresa quando ela estava afundando, Richard. Quando nenhum outro investidor quis arriscar, eu arrisquei. E vocês nem sequer sabiam.
O silêncio que se seguiu às minhas palavras era denso, pesado, com verdades não ditas, finalmente expostas. Richard abriu a boca, fechou-a, depois abriu novamente. Nós nunca... Você nunca o quê? Desafiei. Nunca me menosprezaram? Nunca me fizeram sentir como se eu não pertencesse aqui? Nunca me julgaram por não ter as coisas certas, não usar as roupas certas, não ser a pessoa certa? Vanessa deu um passo à frente, lágrimas de raiva e humilhação descendo por seu rosto cuidadosamente maquiado. Você arruinou tudo! Esta era minha noite, minha festa, e você transformou em sobre você. Eu não fiz nada, Vanessa. Foi Thomas quem me reconheceu. Eu estava perfeitamente feliz em continuar sendo invisível para vocês, como eu sempre fui. Nathan, que havia ficado em silêncio durante toda a troca, finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Por que você nunca me contou? Virei-me para ele, vendo a mágoa nos olhos dele. De todos ali, ele era o único que tinha o direito de se sentir traído. Porque... Respondi suavemente. Porque eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E você fez isso. Você foi a única pessoa nesta família que me viu de verdade desde o primeiro dia. Lágrimas encheram meus olhos, mas não as deixei cair. Eu não me importava que a família dele me desprezasse. Eu poderia ter provado quem eu era a qualquer momento. Mas não queria que nosso relacionamento fosse sobre dinheiro. Queria que fosse sobre nós. Nathan me olhou por um longo momento. E então, para minha surpresa e alívio imenso, ele pegou minha mão. Eu ainda te amo. Ele disse simplesmente. E ainda não me importo com o dinheiro. Mas, Helena, temos muito para conversar depois. Eu sei, sussurrei. Richard, recuperando-se parcialmente do choque, tentou retomar algum controle da situação. Sua voz veio dura, autoritária. Isso é inaceitável. Totalmente inaceitável. Você mentiu para nós. Enganou-nos. Fez-nos o quê? Interrompi. Revelarem quem realmente são? Mostrarem como tratam pessoas que consideram inferiores? Você é uma vergonha! Richard explodiu, sua voz ecoando no salão silencioso. Uma vergonha para esta família! E foi naquele momento, com essas palavras ecoando no ar, que tudo o que eu havia guardado, todo o poder que eu havia mantido em silêncio, finalmente exigiu ser reconhecido. Eu me aproximei de Richard, olhando-o diretamente nos olhos. Não, Richard. Disse com voz baixa, mas penetrante. A vergonha é sua. As palavras de Richard ainda ecoavam no salão quando eu dei um passo à frente, mantendo minha postura ereta e minha voz firme. 300 convidados observavam em silêncio absoluto, testemunhas de um momento que nenhum deles esqueceria tão cedo. A vergonha, repeti, deixando cada palavra pousar com peso. A vergonha não é minha, Richard. A vergonha é de uma família que mede o valor das pessoas pelo carro que dirigem, pelas roupas que usam, pelos lugares que frequentam. A vergonha é de pais e de mães que ensinam seus filhos que a aparência importa mais do que caráter. Richard ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Como você ousa falar assim comigo? Na festa do meu filho? Ouso porque alguém precisa dizer, respondi sem hesitar. Vocês passaram meses me tratando como se eu fosse um fardo, como se a minha presença diminuísse esta família. Vocês me esconderam, me criticaram, fizeram comentários sobre cada aspecto da minha vida. E eu aguentei tudo em silêncio. Margaret tentou intervir, sua voz tremendo. Nós nunca fomos cruéis com você, Helena. Sempre te tratamos com respeito. Respeito? Eu me tornei para ela e pela primeira vez permiti que a mágoa que carregava por tanto tempo se mostrasse na minha voz. Você me ofereceu emprestar joias porque assumiu que eu não tinha nada adequado. Você mudou de assunto toda vez que eu tentei contribuir para uma conversa. Você fez questão de me colocar numa mesa afastada hoje porque não queria que eu estragasse as fotos com os convidados importantes.
Os olhos de Margaret se arregalaram, e ela olhou rapidamente ao redor, percebendo que cada pessoa no salão havia ouvido aquilo. Eu estava apenas tentando ajudar. Ajudar? Deixei escapar uma risada amarga. Você estava tentando me manter no lugar que decidiu que eu deveria ocupar. O lugar de alguém inferior. Alguém que deveria ser grata por ser tolerada. Vanessa, que havia ficado calada por alguns momentos, explodiu novamente. Você não tem direito de arruinar nosso dia assim. Não tem direito de fazer esse escândalo. Escândalo? Virei-me para ela. Vanessa, você me chamou de vergonha da família há menos de uma hora. Você passou meses fazendo comentários sobre cada aspecto da minha vida, desde onde compro roupas até onde passo minhas férias. Você me julgou sem saber nada sobre mim. Porque você mentiu, ela gritou, lágrimas escorrendo livremente agora, arruinando sua maquiagem impecável. Você nos deixou acreditar que era pobre, que não tinha nada. Eu nunca menti, corrigi firmemente. Eu simplesmente não senti necessidade de provar meu valor através da minha conta bancária. Diferente de você, que precisa anunciar cada compra cara, cada viagem internacional, cada peça de roupa de grife para se sentir importante. O rosto de Vanessa contorceu-se em raiva e humilhação. Derek colocou o braço ao redor dela, mas seus próprios olhos estavam cheios de fúria direcionada a mim. Você é uma mentirosa e uma manipuladora, Derek cuspiu. Fingiu ser humilde enquanto julgava todos nós. Você se acha melhor do que todos aqui. Não me acho melhor. Respondi calmamente. Apenas diferente. Eu escolhi viver minha vida de acordo com os meus valores, não com os de vocês. E se isso os incomoda, o problema não é meu, é de vocês. Richard deu um passo à frente, apontando o dedo para mim com raiva descontrolada. Chega! Você pode ter dinheiro, pode ter investido na minha empresa, mas isso não te dá o direito de desrespeitar minha família. Não te dá o direito de vir aqui e humilhar meus filhos. Desrespeito? Minha voz subiu pela primeira vez. Richard, vocês passaram meses me desrespeitando. Cada jantar de família era uma oportunidade para vocês me lembrarem de que eu não era boa o suficiente. Cada comentário de Margaret sobre como eu deveria me vestir melhor. Cada provocação de Vanessa sobre lugares que ela frequenta e eu supostamente não poderia. Cada vez que Derek falava sobre seus contatos importantes, enquanto me olhava como se eu fosse insignificante. Vocês estavam tentando te ajudar a se encaixar, Margaret protestou. Não, eu gritei, e o volume da minha própria voz me surpreendeu. Vocês estavam tentando me fazer sentir pequena, porque ter alguém simples na família fazia vocês se sentirem menos especiais. Minha existência, minha escolha de viver modestamente, era um espelho mostrando o quanto vocês são vazios por dentro. O silêncio que seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir um alfinete cair no chão. Richard estava tremendo de raiva. Saia. Ele disse, sua voz baixa e perigosa. Saia da minha vista. Com prazer, respondi, sentindo uma libertação estranha inundando meu peito. Mas antes que pudesse me virar, Richard continuou, sua voz subindo novamente. E você, Nathan? Ele apontou para o filho. Você trouxe essa mulher para nossa família. Você nos envergonhou. Nathan, que havia ficado a meu lado em silêncio durante toda a explosão, finalmente reagiu. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma intensidade que raramente via nele. Não, pai. A vergonha é sua. Helena está certa em tudo o que disse. Vocês a trataram terrivelmente desde o primeiro dia, e eu deixei porque não queria causar conflito, mas não mais. Nathan, Margaret começou, sua voz quebrando. Não, mãe. Vocês precisam ouvir isso. Nathan apertou minha mão. Helena é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela é bondosa, inteligente, talentosa e genuína. E vocês a trataram como lixo porque ela não se encaixa nos padrões superficiais de vocês. Como você pode ficar do lado dela depois do que ela fez? Ela não mentiu sobre nada que importasse. Ela só não divulgou a sua situação financeira. E sabe por quê? Porque ela queria ser amada por quem ela é, não pelo que ela tem. Algo que nenhum de vocês parece capaz de entender. Richard deu um passo ameaçador em direção a Nathan. Você está escolhendo essa mulher em vez da sua própria família? Estou escolhendo a minha esposa.
a mulher com quem me casei, a mulher que amo, e se vocês não conseguem respeitá-la, então sim, estou escolhendo ela em vez de vocês. Margaret soltou um soluço. Nathan, por favor, não diga isso. Mãe, vocês fizeram essa escolha, não eu. Vocês decidiram tratar Helena como inferior. Vocês decidiram julgar, provocar e diminuir. E agora que descobriram quem ela realmente é, em vez de pedirem desculpas, vocês estão atacando ainda mais. Derek soltou uma risada áspera. É claro que você fica do lado dela. Agora que descobrimos que ela é rica, você está protegendo sua fonte de dinheiro. A acusação foi como um tapa. Nathan soltou minha mão e avançou em direção ao irmão, seu rosto contorcido em fúria. Retire isso agora! Por quê? É a verdade, não é? Provocou. Você deve estar adorando descobrir que casou com uma mulher rica. Eu nem sabia. Eu não fazia ideia. E sabe de uma coisa? Não me importo. Eu a amava quando pensava que ela era apenas uma arquiteta paisagista ganhando o suficiente para pagar as contas. E a amo agora. Nada mudou para mim. Que conveniente, Vanessa murmurou venenosamente. Nathan se virou para ela. Você, de todas as pessoas, não tem moral para falar de conveniência. Você está se casando com o Derek pelo dinheiro da família dele. Todo mundo sabe disso. Vanessa ofegou, seu rosto ficando branco e depois vermelho. Como você ousa? É verdade? Derek se virou para ela. Claro que não. Vanessa protestou, mas sua voz falhou na convicção. Richard bateu o punho em uma mesa perto, fazendo taças chacoalharem. Chega! Chega, vocês todos! Ele se virou para mim, seu dedo apontado acusatoriamente. Você veio aqui, infiltrou-se na minha família, mentiu sobre quem era, investiu na minha empresa como algum tipo de jogo de poder e agora está aqui, destruindo a festa de noivado do meu filho. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa, respondi, minha voz voltando a ser calma apesar da tempestade de emoções dentro de mim, que está cansada de ser pisada. O tipo de pessoa que finalmente percebeu que não importa o quanto eu tentasse me encaixar, vocês nunca me aceitariam. Porque o problema nunca foi comigo, Richard. O problema sempre foi com vocês. Saia! Richard rugiu, seu rosto roxo de raiva. Saia daqui agora, você não é bem-vinda nesta família. O salão inteiro estava em choque. Alguns convidados pareciam desconfortáveis, outros claramente fascinados pelo drama. Vi alguns pegarem seus telefones, sem dúvida gravando ou enviando mensagens sobre o escândalo que estavam presenciando. Nathan segurou meu braço suavemente. Vamos, Helena, não vale a pena. Mas antes que pudéssemos dar um passo, a voz de alguém cortou o silêncio tenso. Espere um momento. Era Thomas Mitchell, o pai de Vanessa, que havia retornado e ouvido parte da explosão. Ele caminhou até o centro do grupo, olhando entre Richard e eu. Richard, você percebe o que está fazendo, não percebe? Thomas, com todo respeito, isso não é da sua conta, Richard retrucou. Na verdade, é sim. Thomas cruzou os braços. Helena Hartley não é apenas uma investidora qualquer. Ela tem conexões em toda a indústria. Ela conhece pessoas que eu passo anos tentando alcançar. E mais importante, ela agora controla uma porcentagem significativa da sua empresa. Eu sei muito bem quem controla a minha empresa, Richard rosnou. Então você também deve saber, Thomas continuou implacavelmente, que expulsá-la publicamente desta forma, na frente de metade da elite empresarial de Portland, é possivelmente a pior decisão de negócios que você poderia fazer. Richard abriu a boca, fechou-a, depois abriu novamente. Você está sugerindo que eu devo aceitar essa farsa porque ela tem dinheiro? Estou sugerindo, Thomas disse firmemente, que pare e pense nas consequências. Não apenas para o seu relacionamento familiar, mas para sua empresa, sua reputação e o seu futuro. O aviso pairou no ar como uma ameaça velada. Margaret puxou o braço de Richard. Richard, talvez devêssemos... Mas Richard estava além da razão. Anos de orgulho, de construir uma imagem de poder e controle, tudo estava desmoronando ao seu redor e ele não conseguia suportar. Não! Ele gritou. Eu não me curvo para ninguém, especialmente não para alguém que mentiu e manipulou seu caminho para dentro da minha família. Ele se virou para mim uma última vez, seu rosto uma máscara de fúria e despeito. Você ouviu o que eu disse? Saia. Você é uma vergonha e não quero mais nunca vê-la perto da minha família.
O eco das palavras dele preencheu o salão, e naquele momento eu soube que algo havia se quebrado irrevocavelmente. Não havia volta, não havia reconciliação possível. Nathan segurou minha mão firmemente. Então eu vou com ela. Nathan, não seja ridículo, Margaret começou. Não estou sendo ridículo. Estou fazendo o que deveria ter feito há meses. Ele olhou ao redor para sua família. Helena tinha razão sobre tudo, e eu escolho ela. E com isso, Nathan e eu caminhamos juntos em direção à saída, atravessando um salão de convidados silenciosos e chocados, deixando para trás uma família despedaçada pela verdade que eles se recusaram a enxergar. A noite fria de Portland nos recebeu quando saímos do clube, e pela primeira vez em meses respirei profundamente, sentindo o peso que carregava finalmente começar a se aliviar. Mas eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Os dias que se seguiram à festa de noivado foram os mais estranhos da minha vida. Nathan e eu saímos daquele salão sob os olhares de 300 convidados chocados, entramos em nossa pick-up e dirigimos em silêncio pelas ruas iluminadas de Portland. Nenhum de nós falou durante todo o trajeto até em casa. Não porque estivéssemos brigados, mas porque havia tanto a ser dito que nenhuma palavra parecia adequada naquele momento. Quando finalmente chegamos em casa e fechamos a porta atrás de nós, foi como se uma represa tivesse se rompido. Nathan me puxou para os braços e eu desabei, todas as emoções que havia reprimido durante meses, finalmente vazando em trialos de lágrimas silenciosos. Ele não disse nada, só me abraçou enquanto eu chorava, sua mão acariciando meus cabelos. Eu sinto muito, sussurrei finalmente contra o peito. Sinto muito por não ter contado antes, por você ter descoberto daquele jeito. Nathan me afastou gentilmente para poder me olhar nos olhos. Helena, não estou embravecido com você por ter dinheiro. Estou tentando processar tudo, sim, mas não estou embravecido. Eu devia ter contado, insisti. Especialmente sobre o investimento na empresa do seu pai. Provavelmente. Ele a concordou com uma ruga entre as sobrancelhas. Mas eu entendo por que não contou. Minha família? Deus, Helena, eles te trataram terrivelmente, e eu deixei acontecer. Você não deixou. Deixei sim, ele me interrompeu, sua voz carregada de culpa. Eu via o que eles faziam, os comentários, os olhares, a forma como te excluíam, e eu ficava em silêncio porque não queria causar conflito. Mas ao fazer isso, eu deixei você sozinha para enfrentar tudo aquilo. Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Nathan, você sempre esteve ao meu lado quando importava. Você me defendeu hoje. Escolheu a mim em vez deles. Deveria ter feito isso muito antes, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Minha família? Deus, Helena. Eu cresci com eles, então acho que me acostumei com os comportamentos deles. Mas vendo através dos seus olhos, percebendo como eles realmente são, eles são superficiais, cruéis até. E eu sinto muito que você teve que passar por isso. Passamos aquela noite conversando. Contei a Nathan tudo, sobre a herança do meu avô, sobre como havia construído meu portfólio de investimentos ao longo dos anos, sobre a Hartley Holdings e todas as empresas nas quais eu tinha participação. Expliquei por que havia mantido tudo em segredo, não apenas dele, mas de todos. Quando meu avô morreu e deixou aquele dinheiro para mim, expliquei, eu tinha 23 anos. De repente, pessoas que nunca haviam se importado comigo começaram a aparecer. Primos distantes, velhos conhecidos, até estranhos querendo investir em ideias milagrosas. Eu aprendi rapidamente que dinheiro muda tudo. Muda como as pessoas te veem, como te tratam, até como se sentem sobre si mesmas ao seu redor. Então você decidiu esconder, Nathan completou. Decidi ser seletiva, corrigi. Continuei trabalhando como arquiteta paisagista porque amo o que faço. Mantive um estilo de vida simples porque é assim que me sinto confortável. E quando te conheci... Pausei, procurando as palavras certas. Quando te conheci, você me viu. Não viu uma herdeira ou uma investidora. Viu apenas Helena. E eu me apaixonei por isso, por você. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Eu entendo, disse finalmente.
E honestamente, Helena, nada mudou para mim. Você é a mesma mulher que eu conheci, que eu amei, com quem me casei. Só que agora eu sei mais sobre você e temos uma conta bancária muito mais interessante do que eu pensava. Ri apesar de tudo, e foi o primeiro riso genuíno que dei em dias. A manhã seguinte trouxe a verdadeira tempestade. Meu telefone começou a tocar antes mesmo do sol nascer. Eram mensagens, e-mails, ligações, alguns de conhecidos e colegas de trabalho que haviam ouvido sobre o escândalo na festa, outros de jornalistas querendo comentários sobre o drama da herdeira escondida. Aparentemente, vários convidados da festa haviam filmado partes da explosão e compartilhado nas redes sociais. Até a manhã seguinte, vídeos de Richard me expulsando e Nathan me defendendo estavam circulando amplamente. Os comentários eram divididos. Alguns achavam que eu havia sido manipuladora por esconder minha identidade. Outros defendiam que a família Carter havia sido exposta como arrogante e cruel. Portland Harris exposed at an engagement party, lia uma manchete. Secret Millionaire reveals family drama, dizia a outra. Desliguei meu telefone e o coloquei de lado. Nathan fez o mesmo com o dele. Vamos deixar a poeira baixar. Por enquanto, vamos apenas existir. Juntos. E foi o que fizemos. Passamos o dia em casa, no nosso pequeno refúgio longe do caos que havíamos deixado para trás. Cuidamos do jardim, preparamos refeições simples, sentamos no deck e conversamos sobre tudo e nada. Mas a realidade não pode ser ignorada para sempre. 3 dias após a festa, recebi uma ligação de James Sullivan, meu advogado. Helena, precisamos conversar sobre a Carter Construction, ele disse, seu tom profissional mais preocupado. O que aconteceu? Richard Carter entrou em contato com a holding, tentando descobrir se havia uma forma de desfazer o investimento. Ele quer te tirar da empresa. Não me surpreendi. E há? Tecnicamente, não. O contrato é sólido. Você é a acionista majoritária e tem todos os direitos que vêm com isso. Mas, Helena, ele pausou, se você continuar envolvida com a empresa, vai significar trabalhar com um homem que publicamente te expulsou da família. Isso pode ficar muito complicado. Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria apenas vender minha participação e cortar todos os laços com os Carter. Mas outra parte, a parte que havia sido humilhada e julgada por meses, queria provar um ponto. James, eu quero manter minha participação, decidi. Mas quero fazer isso adequadamente. Agende uma reunião com o conselho da Carter Construction. É hora de eu me apresentar formalmente como investidora. Tem certeza? Richard vai ficar furioso. Richard vai ter que aprender a lidar com isso, respondi firmemente. Eu investi naquela empresa porque vi potencial nela. Não vou jogar fora um bom investimento por causa de orgulho ferido, nem no meu, nem no dele. A reunião foi agendada para a semana seguinte. Quando eu entrei na sala de conferências da Carter Construction, todos os olhares se voltaram para mim. O conselho estava completo, 6 homens e 2 mulheres, todos vestidos formalmente, todos claramente desconfortáveis com a situação. Richard estava sentado na cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de contenção fria. Derek estava ao seu lado, evitando meu olhar. Nathan, que havia insistido em me acompanhar, sentou-se ao meu lado. James Sullivan começou a reunião, explicando formalmente minha posição como acionista majoritária através da Hartley Holdings. Apresentou os documentos, os números, toda a papelada legal que comprovava meu controle sobre a empresa. Como podem ver, James concluiu, a senhora Carter tem todo o direito de estar envolvida nas decisões estratégicas da empresa.
Um dos conselheiros e um homem idoso chamado Robert Chen limpou a garganta. Senhora Carter, talvez você possa nos explicar suas intenções? Há preocupações sobre a natureza pessoal dessa situação. Levantei-me, mantendo minha postura confiante, mas não agressiva. Senhoras e senhores do Conselho, eu entendo a preocupação e quero deixar algo muito claro desde o início. Meu investimento na Carter Construction foi e continua sendo uma decisão de negócios. Não foi pessoal então e não será isso agora. Mas você é família, uma conselheira apontou. Como podemos separar isso? Da mesma forma que qualquer investidor corporativo separa. Tenho interesse em ver essa empresa crescer e prosperar, porque isso beneficia meu portfólio. Meu relacionamento pessoal com a família Carter é irrelevante para as minhas decisões de negócios. E se eu disser que eu não quero trabalhar com você, que a sua presença nessa empresa é problemática, olhei diretamente para ele. Então, Richard, temos duas opções. Primeira, você pode aceitar que sou investidora dessa empresa e trabalharmos juntos profissionalmente, mantendo o pessoal separado. Segunda, você pode considerar vender sua participação. O choque foi visível em seu rosto. Você está me ameaçando? Não estou ameaçando ninguém, respondi calmamente. Estou apresentando fatos. Eu controlo a maior parte desta empresa. Você trabalha para esta empresa. Se essa situação é insuportável para você, talvez seja a hora de considerar outras opções de carreira. O silêncio na sala era absoluto. Derek estava pálido, olhando entre o pai e eu como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta. Robert Chen interveio diplomaticamente. Talvez possamos encontrar um meio-termo. Senhora Carter, você mencionou que não deseja se envolver nas operações diárias. Talvez possamos estruturar um acordo onde você tenha poder de veto sobre decisões estratégicas principais, mas Richard continue gerenciando o dia a dia. Era uma solução razoável, e eu sabia disso. Isso seria aceitável para mim, concordei. Richard? Chen se virou para ele. Richard estava claramente lutando contra seu orgulho. Podia ver a guerra interna acontecendo em seu rosto, a necessidade de manter o controle contra a realidade de sua situação. Preciso pensar sobre isso, ele disse finalmente, sua voz rígida. Claro, Chen concordou. Vamos agendar outra reunião para a próxima semana para finalizar os detalhes. Quando a reunião terminou e todos começaram a sair, Richard me parou perto da porta. Você está gostando disso, não está? Ele sussurrou amargamente. Ter poder sobre mim, sobre minha empresa. Olhei para ele e pela primeira vez senti mais pena do que raiva. Richard, eu não quero poder sobre você. Eu só quero ser tratada com o respeito básico que qualquer ser humano merece, algo que sua família nunca foi capaz de me dar. Nós tentamos aceitar você. Não, interrompi. Vocês tentaram me moldar na pessoa que queriam que eu fosse. Há uma diferença. Deixei-o ali parado, sozinho no corredor, e caminhei para fora com Nathan ao meu lado. Nas semanas seguintes, as coisas começaram lentamente a se assentar. A história do escândalo da festa de noivado eventualmente saiu dos holofotes à medida que novos dramas capturaram a atenção pública. Derek e Vanessa adiaram o casamento indefinidamente. Rumores diziam que estavam tendo sérios problemas após tudo que havia acontecido. Margaret tentou entrar em contato algumas vezes, deixando mensagens de voz chorosas pedindo que Nathan voltasse para casa, mas ele não respondeu. Não enquanto eles não puderem tratar você com respeito, ele disse firmemente. Richard eventualmente aceitou o acordo proposto pelo conselho. Continuou gerenciando a Carter Construction, mas agora tinha que reportar decisões estratégicas para uma comissão que incluía o meu advogado como representante da Hartley Holdings. Seu orgulho estava ferido, mas ele era pragmático o suficiente para saber quando estava sem opções. Quanto a mim, continuei minha vida exatamente como antes, trabalhando como arquiteta paisagista, vivendo na minha casa simples, cuidando do meu jardim,
A única diferença era que agora eu não tinha que esconder quem eu era, e havia uma verdade imensa nisso. 6 meses depois da festa, Nathan e eu estávamos sentados no deck dos fundos em uma tarde ensolarada, quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi mesmo assim. Helena? A voz era de Margaret, mas muito mais suave do que eu jamais havia ouvido. Por favor, não desligue. Olhei para Nathan, que havia erguido os olhos do livro. Que você quer, Margaret? Eu gostaria de conversar com você, pessoalmente, se possível, apenas nós duas. Hesitei. Parte de mim queria recusar, mas outra parte estava curiosa. Por quê? Porque eu devo isso a você, e a mim mesma, por favor. Concordei em encontrá-la num café neutro no dia seguinte. Quando cheguei, ela já estava lá, esperando em uma mesa no canto. Parecia menor de alguma forma, menos imponente do que costumava ser. Obrigada por ter vindo, ela disse enquanto me sentava. Você disse que queria conversar. Margaret respirou fundo. Eu quero pedir desculpas, verdadeiramente, pelo jeito que tratei-lhe do fóssil do Homeriano, pelo jeito que tratei, pelas coisas que disse, por fazer você se sentir indesejada em nossa família. As palavras me pegaram de surpresa. O que mudou? Muita coisa, ela admitiu, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Depois daquela noite, eu tive muito tempo para pensar, para realmente examinar quem eu sou e como trato as pessoas. E eu não gostei do que vi. Margaret, deixa-me terminar, por favor, ela pediu. Eu percebi que passei tanto tempo preocupada com aparências, com o que os outros pensavam, com manter uma certa imagem, que me esqueci do que realmente importa. Você estava certa, Helena. Sobretudo, nós somos superficiais, cruéis até, e isso precisa mudar. E Richard? Derek? Vanessa? Ela suspirou. Richard ainda está processando. Seu orgulho foi muito ferido. Derek e Vanessa cancelaram o casamento completamente. Aparentemente, uma vez que o verniz de perfeição foi arranhado, eles perceberam que não tinham muito mais além disso. Havia tristeza genuína em sua voz, e pela primeira vez eu vi Margaret não como minha antagonista, mas como uma mulher que estava enfrentando a realidade das suas próprias escolhas. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, nem que as coisas voltem ao que eram, porque honestamente, o que eram não era bom. Mas eu gostaria de tentar construir algo novo, algo melhor, se você estiver disposta. Olhei para essa mulher que havia me causado tanta dor e percebi que guardar rancor não me serviria de nada. Não faria de mim uma pessoa melhor. Eu estou disposta a tentar, disse finalmente. Mas tem que ser diferente, Margaret. Tem que ser real. Eu sei, ela concordou, lágrimas enchendo seus olhos. E vai ser, eu prometo. Não foi fácil nem rápido. Reconstruir pontes queimadas nunca é fácil. Mas ao longo dos meses seguintes, Margaret fez um esforço genuíno. Ela me convidou para almoços, só nós duas, onde conversávamos de coisas reais, não de marcas ou status, mas de vida, sonhos, medos. Richard eventualmente também se aproximou, embora com muito mais dificuldade. Ele nunca pediu desculpas formalmente, seu orgulho não permitia isso. Mas suas ações mostraram mudança. Ele começou a me tratar como uma igual na empresa, até mesmo pedindo minha opinião em algumas decisões estratégicas. Derek levou mais tempo. Na verdade, levou quase 1 ano antes que ele conseguisse me olhar nos olhos novamente. Mas, eventualmente, em um jantar de família tenso, mas civilizado, ele murmurou um pedido de desculpas desajeitado. Não era muito, mas era um começo. Vanessa, por outro lado, nunca se desculpou. E eu estava bem com isso. Algumas pessoas simplesmente não conseguem admitir quando estão erradas, e forçá-las apenas cria mais ressentimento. 2 anos após aquela noite fatídica na festa de noivado, Nathan e eu estávamos sentados no mesmo deck, mas desta vez não estávamos sozinhos. Margaret estava lá, assim como Richard. Não era uma reconciliação completa, ainda havia feridas, ainda havia momentos de tensão, mas era progresso. Helena,
Richard disse de repente, interrompendo a conversa casual. Eu nunca disse isso adequadamente, mas... Obrigado por investir na empresa quando ninguém mais quis. Você salvou algo que levei décadas para construir. Foram as palavras mais próximas de um pedido de desculpas que ele já havia oferecido, e eu aceitei pelo que eram. Foi um bom investimento, respondi simplesmente. E continua sendo. Ele acenou com a cabeça e por um breve momento vi algo como respeito nos olhos dele. Naquela noite, depois que Richard e Margaret foram embora, Nathan me puxou para os seus braços. Você sabe que eu te amo, não sabe? Ele disse suavemente. Eu sei. E não por causa do dinheiro, não por causa de quem você conhece ou do que você possui, mas porque você é você. A mulher que cuida de jardins e escreve histórias através da paisagem, a mulher que enfrenta gigantes sem perder sua bondade, a mulher que me escolheu tanto quanto eu escolhi a você. Lágrimas encheram meus olhos. Eu também te amo, sempre amei, sempre amarei. E ali, no nosso pequeno deck, na nossa casa simples, com a noite de Portland nos envolvendo suavemente, percebi que havia chegado ao lugar onde sempre pertencia. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre ser vista, ser valorizada, ser amada pelo que realmente sou. E finalmente eu tinha isso. A verdadeira vitória, descobri, não estava em provar que eu era rica, não estava em ter poder sobre aqueles que me diminuíram. A verdadeira vitória estava em permanecer fiel a mim mesma através de tudo, e não deixar que o julgamento dos outros mudasse quem eu era no fundo. Os Carter aprenderam, da maneira mais difícil, que valor não vem de aparências, que riqueza real não está em contas bancárias, mas em caráter. Que a pessoa que eles chamaram de vergonha era, na verdade, a única entre eles com verdadeira dignidade. E eu aprendi que o silêncio pode ser poder, mas às vezes usar a sua voz é necessário. Que guardar segredos pode proteger, mas eventualmente a verdade precisa ser dita. Que perdoar não significa esquecer, mas significa escolher não deixar que o passado defina o seu futuro. Minha história não terminou naquela festa de noivado, ela só começou, porque foi lá que eu parei de me esconder, parei de me diminuir para caber nas expectativas dos outros e comecei a viver plenamente como eu mesma. E essa, percebi enquanto Nathan me agarrava sobre as estrelas, era a maior liberdade de todas.